Quando são pacientes de candidíase e ela já tem, uma paciente que já teve outros episódios, ela vai dizer o que tem e dizer o porquê tem. Ela vai dizer, doutora, você não sabe, fui pra praia, passei quase 72 horas com biquíni, região úmida, molhada e tudo, dito e feito, só tudo me coçando. Então ela sabe, tô pré-ósseo, tô aqui revisando e tudo, ela sabe que vai aparecer candidíase. Briguei com meu namorado, sabe que vai aparecer candidíase. Troquei, tive um coito não protegido e tudo, ela sabe que vai aparecer o corrimento, tá? São alguns dos mecanismos que justificam. Então, a gente vai organizar essa aula hoje em dois grandes grupos. A gente vai falar sobre as rinites infecciosas e as não infecciosas. Dentro das infecciosas, eu tenho certeza que vocês conhecem as três primeiras, que são as três principais. Vaginose bacteriana, candidíase vulvogenital, vulvaginal e a tricomonise. Quarto elemento, talvez algum de vocês não conheçam, é chamado de vaginite descamativa. Eu peço muita atenção que apesar desse nome não ser muito familiar, ele é entendido e estudado dentro do quadro de infeccioso. Não infecciosa, a gente tem várias, tá? A gente vai falar aqui na aula sobre a citolite atrófica e as inespecíficas de forma geral. Deixa eu aceitar meus abençoados aqui. Um minutinho. O Figliolo, eu estudei com o Figliolo no colégio. Victor. Isso é uma família, um sobrenome fértil. Simbora, então vamos começar sobre vaginose bacteriana, tá? No slide anterior vocês viram, corresponde a 43% dos casos de corrimento, tá? Então, assim, 30% das consultas ao ginecologista é corrimento, 40% dessas consultas vão ser vaginose bacteriana. Por definição, é um crescimento polimicrobiano que pode ser formado por anaeróbios estritos e facultativos. Todos esses bichinhos que estão aparecendo aqui no slide podem ser responsáveis. Então, a Prevotella, Bacterióide, Mobiluncos, Peptostreptococcus, Micoplasma, Ureoplasma, Gardnerella. Então, o mais comum desses aí é a Gardnerella, mas todos esses outros bichos podem ser responsáveis, tá? E aí, de pontos principais, né? A vaginose não é uma infecção de transmissão sexual, tá? O nome não é vaginite, é vaginose, porque os sintomas inflamatórios, eles são discretos, tá? E lembrar que, apesar de não ser uma IST, a paciente com a vaginose tem risco aumentado de, em sendo exposta ao patógeno, desenvolver IST, certo? Paciente com vaginose bacteriana, pasme, metade é assintomática. Ou seja, paciente com vaginose, só metade tem a percepção de que tem o sintoma. É muito pouco, né? A gente teria a expectativa de que 100% que tivesse com a clínica fosse percebida, mas a gente tem esse achado aí, metade é assintomático. Quais seriam os sintomas? É você entender como é esse corrimento e o que ele causa. O corrimento da vaginose bacteriana, minha gente, ele vai ser diferente em cada paciente. Você vai ter que ver muito conteúdo vaginal para conseguir entender o que é fisiológico e o que não é. Quando você vê muito pouco, parece que quando você está com o espéculo, tudo que está ali não era para estar. Eu percebo muito isso. Os doutorandos, quando fazem, os acadêmicos, quando fazem, me chamam para descrever uma coisa que é claramente fisiológica. A gente tem medo de dizer que algo é fisiológico no frigir dos ovos. Então, você tem que examinar e ver muito, e cada um vai ter sua particularidade. Mas, regra geral, de bom tom, a gente diz que o corrimento da vaginose ele é fluido, ele é homogêneo, ele apresenta-se na coloração branco acinzentada, ele não é um corrimento muito abundante, ele é de pequena quantidade, ele não se gruda nas paredes do colo, ele é não aderente, pode formar microbolhas e a paciente não tem sintomas inflamatórios. A paciente é aquela que você passa o espelho, como é que você passou errado, 3 doutorandos tentaram, ela não vai sangrar no colo, diferente de pacientes que têm uma sepsite mais marcada, você, qualquer toquezinho do espéculo inadvertida, a paciente já está lá com aquele sangramento de babação, certo? Então, para além da característica do corrimento, ele ainda apresenta odor desagradável, que pode ser descrito como peixe podre, certo? E esse odor, gente, ele acontece porque a cadaverina e a putrescina e a trimetilamina,
elas se volatilizam quando a gente tem uma alcalinização daquele meio vaginal. Em que cenários o conteúdo vaginal ele fica alcalinizado? Seja ele no teste do pH, no WIF teste ou teste das aminas, que você pega o KOH 10% e pinga na secreção, então você está volatilizando aquele meio, né? Você está tornando ele mais alcalino, que diga. Ou quando a paciente menstrua, o sangue ele tem um pH mais neutro, mais alcalino do que o conteúdo vaginal. Então, é muito comum que a paciente com vaginose bacteriana ela refira que na menstruação sente um corrimento ruim, um cheiro ruim, ela acha que é o sangue da menstruação, mas não é. Ou pós-coito. Então, o sêmen é alcalino. Então, quando o sêmen entra em contato com esse conteúdo vaginal da paciente que tem vaginose bacteriana, a pessoa chega a sentir o cheiro. Então, é muito comum, é muito frequente de paciente chegar no consultório com esse relato de que encontrou a pessoa que é o príncipe encantado. Parece que o amor da vida não confia do outro. Depois da relação, toda vez que fica com corrimento, ele fica achando que é doença, que é IST. Então, é uma desconstrução que tem que ser feita e é um ajuste de flora mesmo, certo? E aí, esse é o slide do OSCE de vocês. Eu lembro que cada aula tem um slide do OSCE, né? São as fórmulas que é legal você abordar numa formulação que nem o OSCE, né? Que é sobre diagnóstico de vaginose bacteriana, tá? A gente tem duas modalidades de diagnóstico. A gente pode usar a primeira tabela, que fala sobre os critérios de Amsel, ou a gente pode usar a segunda tabela, que é a branquinha, que chama de sistema de Nugent. Na prática, a gente acaba que não usa o Nugent tanto, a gente acaba utilizando os critérios de Amsel. O ideal era que toda paciente que trouxesse a queixa de corrimento vaginal, que a gente colocasse o conteúdo cervical, cervico-vaginal, numa lâmina e botasse na microscopia óptica. Alguns ginecologistas fazem isso. Lá na clínica escola a gente tem microscópio e, na verdade, não usa, né? Tem, mas está faltando, não tem algumas peças. Então, ia ser uma prática muito boa que a gente conseguisse complementar todos os exames especulares com paciente de queixa da microscopia. Então, para você dizer que uma paciente ela tem vaginose bacteriana, ela tem que fazer uma pontuação mínima de 3 pontos no critério que pontuou até 4, certo? Quais são os itens que a gente investiga para pontuar? São 4 itens. Primeiro é a característica do corrimento. Ora, a gente viu nos slides anteriores qual seria o corrimento da vaginose bacteriana. É aquele corrimento homogêneo, em pequena quantidade, de coloração branco-acinzentada, que faz microbolhas, que é não aderente. Então, é a característica, faça esse que você está vendo, tá? Segundo ponto que a gente avalia é o pH vaginal. Gente, não tem coisa mais simples do que avaliar pH vaginal. pH, de forma geral, quando você tem um produto biológico para estudar, porque é uma fitinha. Então, é fitinha de pH. Quem rodou em obstetrícia, no alto e no baixo risco, no P9, e lembra das pacientes pegando a urina para fazer a análise de proteinúria, por exemplo, é a mesma fita, só que a coloração que vai ser avaliada não vai ser a coloração das proteínas, vai ser a coloração do pH. Só um minutinho, tá? Deixa eu aceitar aqui. Então, o primeiro ponto que a gente avalia é a característica do corrimento mesmo. O segundo ponto é o pH. Deixa eu achar a aula para vocês. O terceiro ponto seria sobre o odor vaginal, né? E aí eu quero que vocês fiquem afeitos ao nome. Não basta você me dizer o IF teste. O IF teste é o quê? Positivo ou negativo? O paciente com vaginose bacteriana, ela tem o IF teste positivo. Outras formas que você pode dizer é teste das aminas positivo, ou KOH positivo, certo? Dor de peixe podre presente. E aí, a quarta característica que a gente estuda dentro dos critérios de Amsel é na microscopia óptica qualquer que eu vejo. E aí, o achado característico vai ser presença de clue cells. É sinônimo e tradução também de células, desculpa, indicadoras, tá?
Parece um brigadeiro granulado quando você bota no microscópio para ver. A célula vaginal, ela vai estar recoberta por bolinhas, que são chamadas de células pisto, tá? Então, você quer ver que a paciente tem vaginose bacteriana, você necessariamente vai ter que afirmar 3 dos 4 pontos que a gente avalia. E você necessariamente vai ter que saber, na ponta da língua, quais são os 4 critérios que a gente avalia. O primeiro critério é a característica do corrimento. O segundo critério é o pH do corrimento, que é acima do que 4,5. Perceba que é o pH ácido ainda, é o pH abaixo de 7. Mas eu não posso dizer que esse pH ele é alcalino. Ele é mais alcalino, ele é mais básico, ele é acima de 4,5. No ósseo, se você responder básico, tá errado. Então, o pH ele é o quê? Maior do que 4,5. Ele é mais alcalino, ele é mais básico do que o pH vaginal tradicional, certo? Terceiro item que se estuda é o teste das aminas, o WIF test. E o quarto item é na microscopia óptica, a presença de células guias ou clustels, certo? Então, pontuou 3, você tem diagnóstico de vaginose. Você para pensar na sua prática clínica, eu quero ver quando foi a última vez que alguém botou uma fita de pH ou botou uma microscopia óptica para dizer o que era corrimento. É muito infrequente. Uma coisa que deveria ser rotina para se dar o diagnóstico, né? E aí, o outro critério que a gente vai ver, o sistema de Nugent, ele é menos aplicado, mas a regra diz que se você tem uma pontuação maior ou igual a 7, você está diante de um quadro de vaginose bacteriana. E é uma planilha de pontuação que você vai pontuar a presença de lactobacilos, a presença de bacilos curvos e a presença de Gardnerella. Se a sua pontuação for maior ou igual a 7, você está dentro de um quadro de vaginose. Então, vocês vão ver aqui nessa planilha, a gente tem 4 colunas, né? A primeira coluna é a pontuação, e as outras 3 colunas se referem aos itens que vão ser analisados. E aí, percebam, se a paciente ela tem 4 mais, né? Ela tem 4 cruzes de lactobacilos, ela vai pontuar muito pouco na suspeição de vaginose. Porque 4 cruzes de lactobacilos, a concentração alta, corresponde, na verdade, ao conteúdo vaginal normal, que 90% é formado por bacilos de Underline. Já você vai pontuando no score quando cada vez menos você tem menor concentração de lactobacilos, tá? Já na terceira coluna, que é a coluna que analisa a Gardnerella, é o oposto. Quanto mais concentração de Gardnerella você tem, mais você pontua para o seu score. Porque você pode ter até a presença da bactéria, da Gardnerella, dentro do seu conteúdo final, mas em baixa concentração. E o lactobacilos, quanto mais concentração tem, mais você pontua para a suspeição de vaginose bacteriana. Então, a gente vê que metade das pacientes são sintomáticas apenas. Para a gente dar o diagnóstico da paciente, a gente tem critério. E aí a gente pode utilizar 2 sistemas. O sistema de Nugent ou os critérios clínicos de Ansel. Dentro do sistema de Nugent, maior ou igual a 7 pontos, é sugestivo, é diagnóstico de vaginose bacteriana. Nele, a gente avalia Gardnerella, bacilos curvos e os lactobacilos, no final das contas. Já nos critérios de Amsel, pontua 3 de 4, a pessoa tem a Gardnerella, tem a vaginose. Tem que ter decorado os 4 itens que vão ser analisados. E esses 4 itens que vão ser analisados para a vaginose, você tem que saber classificar todos os outros corrimentos. É tipo assim, a paciente chegou com a demanda de queixa de corrimento, você vai ter que analisar para ela os 4 pontos. Como é a característica do corrimento, como é o pH do corrimento, como é na microscopia óptica e se tem o teste das aminas. É através do que é positivo e do que é negativo que você consegue pensar em diagnóstico diferencial. Como e quem você trata a vaginose bacteriana, né? Você vai tratar as pacientes que são sintomáticas e aquelas que estão assintomáticas, mas estão gestantes ou vão fazer procedimentos cirúrgicos. Ela vai fazer uma esteroscopia, por exemplo, ou é uma paciente que vai fazer uma cirurgia de correção do prolapso cervical, tá? Deixa eu aceitar aqui. Quando tiver gente e eu não estiver aceitando falarem no grupo, vocês podem abrir o áudio para falar, tá?
Em vou tratar todas as sintomáticas, aquelas que estejam assintomáticas, mas estejam gestantes, e aquelas que estão assintomáticas, mas vão ser submetidas a procedimentos cirúrgicos invasivos daquela região, tá? Não precisa convocar parceiro para tratar, não é um IST, né? É importante que quando você prescreva o tratamento, você reforce para o paciente sobre a necessidade de abstinência sexual ou, né, o uso do preservativo. É importante que em modalidades terapêuticas orais você reforce a abstinência alcoólica para a paciente para ela não ter a reação de sulfiram-like, certo? Pode-se prescrever probióticos, sim, mas a gente não tem comprovação de evidência científica de violar, tá? Não é um paciente que você precisa marcar consulta de retorno para saber se melhorou ou se não melhorou, tá? E é uma paciente que se apresentar de novo o mesmo quadro, num período curto, não tem problema. Você faz a mesma linha terapêutica que você tinha feito, tá? Um adendo e uma observação é que as pacientes soropositivas que fazem uso do ritonavir, o ritonavir ele é representado por uma letra R minúscula dentro da sigla da TARG da pessoa. E a gente tem que espaçar o horário da tomada da TARG com o tratamento, que é o metronidazol, porque dá muita náusea, dá muito mal-estar, aquela que a paciente vomita e perde a dose terapêutica, tá? E aí, quando a gente vai falar de tratamento, a gente tem que ver qual escola é a fonte da sua referência, qual é a referência bibliográfica da sua prova. E onde você está, no sentido de o que é que se vende de concentração na tua farmácia. Está nos Estados Unidos, está na Europa, está no Brasil, tu está no SUS, a paciente vai comprar no privado, tá? Professora, você usa aqui referência na sua prova. Não sou banca de prova, né? Eu não sou. A FMO, ela não é uma prova de residência de vocês. Eu vou usar as fontes oficiais que a gente usa no ENAMED, tá? Mas eu trago aqui para a aula de vocês os dois principais, o CDC, Centers for Disease Control dos Estados Unidos, e a nossa referência de Ministério da Saúde, ok? De novo, deixa eu achar a aula aqui um minutinho. Então, no esquema da esquerda, a gente vai ter o CDC e no da direita, o Ministério da Saúde. Queria dizer para vocês que é fundamental que vocês, enquanto alunos do P11, passem a colocar na rotina diária de vocês a prescrição do tratamento dos pacientes. Se você está no contexto de hospital, de enfermaria, de plantão, exerçam o ato da prescrição. Por mais que o staff não dê autonomia para vocês, ele liberou a prescrição, pega punho e refaz a prescrição, para você ter a experiência e não se deparar com isso apenas no seu primeiro plantão de vida. A mesma coisa é o receituário para o paciente fazer uso em casa. Aquela aula de anticoncepcional que eu falei para vocês, como é que se prescreve uma pílula? É o nome do remédio, concentração do remédio, quantidade que você está prescrevendo, intervalo, duração do tratamento. Então, se cair no osso para vocês, qual é o tratamento? Eu não quero saber que é metronidazol, não, tá? Eu quero dizer que é metronidazol, 500 miligramas, um comprimido via oral de 12 em 12 horas por 7 dias. Tratamento completo. Ah, professor, esqueci a via, mas eu disse que era comprimido. Não quero saber. Comprimido não é igual a via oral. Ah, professora, só faltou que eram por 7 dias. Muda totalmente. Você vai fazer um tratamento por um dia, 7 por 21, né? E aí vocês vão ver que a diferença do CDC para o Ministério da Saúde é o tipo de comprimido que... a concentração do comprimido que a gente tem no mercado. A gente não tem dado pelo SUS, fornecido pelo SUS, o metronidazol de 500. O metronidazol que a gente tem aqui é 250. Portanto, em vez de tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 7 dias, a paciente vai tomar 2 comprimidos, porque 2 de 250 dá dose de 500. O que você não pode fazer na prova é trocar um por outro. Você dizer, por exemplo, que o Ministério da Saúde é 502 comprimidos de 12 em 12, ou que o CDC é 502 comprimidos. Enfim, você tem que saber qual é qual. A dosagem é 1 grama a dia. Tá? Fora o metronidazol oral, a gente tem as outras possibilidades terapêuticas. A gente tem a clindamicina, a apresentação dela é de 300 miligramas, e é uma tomada de 12 em 12 horas por 7 dias também.
A gente só prescreve a clindamicina para aquelas pacientes que têm resistência, têm alergia, não podem fazer uso do metronidazol. E a gente tem as possibilidades tópicas. Vaginose bacteriana é um corrimento que permite fazer tratamento tópico. Então, eu posso usar metronidazol gel, metronidazol creme, clindamicina creme, óvulos, certo? Então, se a gente for usar o metronidazol gel, a apresentação aqui do Ministério da Saúde é 100 miligramas por grama. Aí você pega um aplicador, enche ele todo, que corresponde a 5 gramas, e ela faz o uso via vaginal noturno durante 5 dias. É importante, se você nunca teve um corrimento, ou você nunca viu a canulazinha introdutora, que você, antes de prescrever, você tenha a oportunidade de manusear, para você conseguir explicar para a sua paciente como é que ela vai fazer o uso, certo? Então, você tem que saber como é, você tem que saber explicar para a paciente que ela vai usar o introdutor vaginal durante esse período noturno. É importante você avisar para a paciente que, se ela ficar em pé durante o período da noite inicial, essa medicação não vai escorrer. Então, a gente diz à noite porque a ideia é que a paciente passe e fique deitadinha para ele fazer a ação, certo? Professora, Oi. uma dúvida. E o metronidazol 2 gramas dose única? A gente. Quem é que tá falando? Que eu tô com a tela aqui aberta de. É Da Alfa. Maísa. Eu tô falando pelo de Mari porque A minha gente não. internet caiu. Se é a Perreira, não. É Marisa ou Maísa? Maísa. Pronto. Maísa, a gente pode fazer uso, sim, do metronidazol 2 gramas dose única, mas não é a recomendação primeira, tá? Primeiro porque o comprimido, ele é quase do tamanho do comprimido de metformina, é um comprimido grande. O Ministério da Saúde só tem o de 250 miligramas, então são 8 grandes comprimidos para o paciente tomar uma vez só. A gente prescreve dessa forma, você vai ver, na tricomoníase, em que necessariamente o tratamento tem que ser via oral, ele não pode ser via tópico, e garante maior adesão. Então, você vê que tomar 8 comprimidos de uma vez, apesar de não ser fácil ou agradável, traz mais aderência do que você passar 7 dias tomando uma medicação. Então, você sim vai tratar a paciente, se você prescrever dessa forma, pensando que ela tem vaginose bacteriana, mas não é a indicação do Ministério, tá? Quando é que eu prescrevo? Assim, quando eu sei que a minha paciente não vai tomar, que ela não tem adesão. Não é só engolir que é ruim, dá muito efeito gastrointestinal, dá vontade de vomitar, a paciente tem diarreia. Então, não é só bônus, não, tá? Foi? Entendi, professora. Obrigada. Eu tenho uma dúvida também a respeito dessa dosagem de metronidazol. Qual dos dois esquemas a senhora prefere utilizar? Só para título de prova mesmo, para a gente não confundir. Depende de onde eu tô, porque se eu tô no particular, eu não prescrevo nenhum dos dois, eu prescrevo Flagyl, e a apresentação do Flagyl é de 400 miligramas, não é nem de 250, nem de 500. Dificilmente eu prescrevo no meu consultório a medicação, o nome de metronidazol. Eu prescrevo um Flagyl, sem conflito de interesses nenhum aqui. E ele é de 400. Eu prescrevo um de 12 em 12 durante 7 dias. Mas a título de prova, o que é para a gente se basear? Tipo, digo, prova escrita. Eu posso colocar os dois. Eu posso colocar as duas opções. O que você não pode dizer é que o de 250 é um comprimido de 12 em 12 horas, porque são 2 comprimidos de 12 em 12 horas. Assim que você não pode dizer que o de 500 são 2 comprimidos de 12 em 12. É um de 12 em 12. Entende? Então, em uma questão de uma prova, eu posso trazer de um dos subtipos de prova a do CDC e na outra a do Ministério da Saúde. Se ambos estiverem certos, vocês vão ter que ter essa percepção de que os dois estão certos. Na sua prática real de posto de saúde, de consultório, você não vai prescrever o CDC porque o paciente não vai encontrar, não vai receber de graça no SUS de 500. Então, você vai ter que se afeiçoar, que é 252 comprimidos. Professora. A título de prova, eu posso cobrar os dois, tanto o CDC quanto o Ministério da Saúde. Professora. A título de consultório, eu não prescrevo nenhum dos dois, eu prescrevo o Flagyl de 400. A título de você receituando no seu posto de saúde, você vai usar o do Ministério da Saúde, porque o comprimido que é fornecido é o de 250. Oi. No caso do 250, se for uma paciente jovem
A gente poderia prescrever 250 em 6 horas para formar o tratamento por dia? 250 de 6 em 6 horas durante 7 dias? Isso. Pensando em que benefício, Elisângela? É por conta que uma paciente em jovem, que ela tem uma certa dificuldade com a medicação e passa a ter muito enjoo com a medicação, com a Veja, dose é maior. mais fácil você botar no meio Um um ondansetrona. antiemético do que você botar mais Eu, 2 horários de medicação, eu sabe? tentei. Eu nunca tive nenhuma paciente que teve resistência ao metronidazol e aí eu mudei posologia. Eu tive. Nada impede que na prática clínica seja um artifício, uma estratégia que a gente faça uso. De repente, você tem mais tolerância gastrointestinal a essa dosagem, se a gente diminui. Mas eu confesso a você que eu nunca precisei desse traquejo. Pois Eu é, a vejo uma gente. diminuição de aderência ao tratamento quando a gente bota horários a mais de tomada. Eu tive Acho uma, que Hannah quer falar. eu tive um Oi. problema, com uma, Professora, dúvida. desculpa, eu tive um problema que a paciente ela tinha 14 anos e ela realmente teve que fazer essa mudança de 6 em 6 por conta do 250, porque o de 500 ela não conseguiu. Daí aí Minha eu dúvida só passaria foi essa. um tópico para ela, o via vaginal. É para esses casos a gente pode fazer uso, diferente de outra comunismo, que aí não tem essa parte de opção. Mas Ok. é uma modalidade muito bem indicada, inclusive. Tá bom, Pode falar, Ana. Nada. De prática mesmo, assim, de prescrição, só para saber, tanto todas as composições tópicas e comprimido também do metronidazol e da clinda, eles são receituado de controle especial, né? Com atenção. De 2 vias, isso. Apesar de que na prática clínica a gente vê no dia a dia, né, as farmácias liberando as medicações tópicas sem receituário. Tá, Mas obrigada. gótico. Tem que ter prescrição é para a farmácia reter uma via, mas receituário branco mesmo. Pode falar, Emily. Uma dúvida só em relação ao Flavio, que eu fiquei curiosa. No caso, é um comprimido ao dia durante 7 dias? Não, 12 em 12. 12 em 12. No caso, ficaria 800 por 7 dias, Isso. no caso. Isso. Sim. Ok? Doutora, Eu tem não uma sei quem pessoa. pode falar. Larissa, tem um pessoal que quer entrar. Chamado. Tem não. Antes de tu falar, eu tinha aceito, na verdade, assim, não sei se é isso. Aqui o tempo que eles solicitaram. Tipo, vão pedir de novo. Ah, tá. Tô de olho aqui. Então, vamos embora. Deixa eu aparecer aqui. Eu já tô com as 10 abas abertas. Pronto, então assim, encerramos a parte. Não é muito aprofundado, tá? Encerramos a parte de vaginose. O que fica, vocês necessariamente têm que saber de trás para frente, frente para trás, cantando os critérios de Amsel. E tem que saber prescrever o tratamento do começo ao final. Não tem mistério. Aí tem que decorar mesmo. E esse faz parte de conhecimento básico, assim, da ginecologia, tá? Quando a gente vai entrar, sim, entender que você pode fazer o tratamento tanto sistêmico, que é o oral, quanto tópico, que é o via vaginal, que você dá conta do recado em tratar o corrimento, né? Para a vaginose bacteriana. E agora a gente muda de bicho. A gente agora sai de bactéria e vai para fungo. A gente muda de pH, a gente sai de um pH que era mais alcalino do que o pH vaginal, e a gente vai para um pH que é mais ácido do pH vaginal, e a gente traz uma clínica muito importante que é prurito, tá? Então, candidíase vulvovaginal é a segunda causa, né, a segunda etiologia mais frequente e responsável pelos quadros de corrimento vaginal patológicos. A gente tem um dado surreal, assim, que é que 75% das mulheres terão pelo menos uma vez na vida um quadro de candidíase. Destas pacientes que apresentarão candidíase na vida, um percentual de 5% vai cursar com recorrência, tá? É interessante a gente trazer que 85% dos casos da candidíase são originados por conta da Candida albicans.
Os outros 15%, tem algumas espécies que variam entre si. Então, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida cruzi, Candida lusitânia, Parapsiólises. Eu já peguei em consultório, eu tenho um caso de glabrata, tropicalis e cruzi. Eu não tenho das outras duas, tá? E aí é importante que a gente saiba o comportamento da Cândida. A Cândida, na realidade, tem virulência limitada. Para a gente ver um caso de candidemia no paciente, ele tem que estar com o sistema imunológico dele rebaixado. Tanto que candidíase sistêmica é um das doenças definidoras de doença AIDS, né? Então, você tem cândida, o seu sistema imune está ok, é para ter virulência limitada. Então, a despeito da gente ter 90% de células formadas por bacilos de Gilderlein, que tem peróxido de oxigênio, que deixa o pH vaginal ácido para defender a vagina de outras bactérias, de outros bichos, de outros patógenos. Esse pH ácido ele não inibe a cândida, muito pelo contrário, é neste pH que ela se prolifera, tá? É uma doença tal qual a vaginose bacteriana, que não é classificada como IST, mas eventualmente a gente pode ter um quadro de transmissão sexual, ok? Fatores de risco para paciente é aquilo que você não precisa fazer muito esforço para lembrar, porque não necessariamente está associado a um conteúdo médico. É conhecimento popular mesmo, você consegue responder o que é que causaria uma candidíase, né? O que desencadearia uma candidíase, que só vai desencadear se a pessoa tiver a base, né? Que é o fungo. Então, gestante, paciente faz anticoncepcional de alta dosagem, paciente faz uso de estrogênio, de terapia hormonal, doenças clínicas descompensadas, tais quais diabetes, tireoidiopatias, pacientes obesos, pacientes faz uso de corticoide, de antibiótico, faz uso de imunossupressor. Personal trainer, meu amigo, eu acho que se fizer um estudo assim, epidemiológico de profissão nas pacientes que têm candidíase de repetição, a gente vai ver, assim, profissionais de alto desempenho, né, por conta do nível de estresse, a gente vai ver, não tenho dúvidas, pacientes que trabalham com roupa de academia, né, personagens e professoras, porque tem muito. E é difícil elas se ajeitarem, porque normalmente tem uma vestiária, né, que é indicada pelas academias, que é leg, e aquele abafado, e a calcinha sintética, né? Então, esses pacientes, tá? Quando a gente fala em diagnóstico de candidíase, a gente não tem como tem na vaginose bacteriana critérios diagnósticos. A gente não tem os critérios de Amsel nem os critérios de Nugent para candidíase. O que a gente tem é que analisar aqueles 4 itens que a gente analisa no de Amsel. Qual é o pH da candidíase? Qual é a característica do corrimento? Quando eu boto no microscópio, o que é que aparece? Quando eu pingo o KOH, o que acontece? Você tem que saber responder isso. Então, o pH é mais ácido do que o vaginal, é menor do que 4,5. Se você bota no microscópio óptico, você vê leveduras ou pseudoífas. Se você pinga o KOH, você não vê, você não sente volatização de nada, não tem nenhum outro cheiro. E quando você vai fazer a descrição do corrimento, você vai ver que o corrimento está em aspecto de leito coalhado, está com hiperemia, está com edema de vulva. Se a paciente tem uma clínica maior de prurido, você vai ver que tem fissura, tem maceração, tem escoriação de caçadura. É um pavor, né? A paciente, ela se rasga mesmo quando ela está com essa clínica. E aí, da mesma forma que a gente fez uma associação temporal da vaginose e da menstruação, que a gente viu que a vaginose piorava na menstruação com a alcalinização do meio, a gente tem que a candidíase, quando a paciente está menstruada, é um alívio. É um alívio. Porque o pH que era muito ácido, quando vem a menstruação, que dá uma alcalinizada, dá como se fosse uma compressa ali de água fria na região da vulva da paciente. Então, é bem característico esse relato de que a professora começou a coçar do nada. É uma reação alérgica candidina que acontece. E, normalmente, é no período noturno, tá? A paciente, ela pode ter algumas outras queixas geniturinárias associadas.
é muito comum a paciente referir queimação, disúria e uma dispareunia, especialmente a dispareunia de penetração. Diferente, por exemplo, da paciente com endometriose, que se queixa mais de uma dispareunia de profundidade, essa paciente com candidíase, ela vai ter a queixa da dispareunia de penetração, tá? Como é que a gente trata a paciente com candidíase, né? A gente tem algumas premissas. Os azólicos são mais efetivos do que a nistatina, o creminho vaginal nistatina. Por evidência científica, ele é comprovadamente menos eficaz do que o fluconazol, por exemplo. Não é um IST, a gente não precisa convocar e nem tratar a parceria sexual, a não ser que ela tenha clínica e esteja com sintomas também. Também não preciso marcar a consulta de egresso para minha paciente, para ver se ela melhorou ou não. Só marco essas consultas de retorno se a minha paciente já tem recorrência, tá? Para tratar o fungo, eu prescrevo um antifúngico. Mas para tratar os outros sintomas associados, a gente pode fazer algumas associações. O corticoide tópico, gente, ele melhora muito os sintomas locais, a comprurido mesmo local, tá? Probióticos também carecem de evidência, apesar de que a gente prescreve bastante. Não há evidência contraindicando, mas não há evidência robusta dos benefícios da indicação, tá? Alguns públicos, é interessante que a gente saiba que o tratamento muda um pouco. Gestante, principalmente, a gestante não pode fazer uso do comprimido oral. Ela tem que fazer uso do tratamento tópico e é mais prolongado, né? Então, você veja, a pobre da gestante, além dela poder desenvolver comorbidades que predisponham a candidíase, tipo a diabetes gestacional, ela por si só tem mais estrogênio, portanto o pH vaginal dela é mais ácido, que é propício para candidíase. E ela não tem a opção de fazer todas as terapêuticas. Ela tem que fazer a nistatina, que a gente já viu que sabidamente é mais fraco, é menos eficaz do que as outras modalidades terapêuticas. Então é triste a vida da gestante nesse sentido. Paciente que seja imunocomprometido tem a indicação de fazer a terapêutica prolongada de 7 a 14 dias. E a gente, quando for ver no próximo slide, de fato, a posologia do tratamento, e a gente for falar sobre pacientes com quadros de candidíase vulvovaginal complicada ou recorrente, aquelas que são mais do que 4 episódios por ano, no público do paciente soropositivo, eu vou trazer uma observação para vocês sobre o tratamento de manutenção, que a dose é mais elevada, tá? Então, mais uma vez, eu trago aqui as tabelas do protocolo da saúde do Ministério da Saúde e do CDC, certo? Então, a gente pode fazer as posologias e as modalidades tópicas e as posologias orais. Elas não são complementares, é um ou outro. Não raro, gente, vocês vão ver os neurologistas prescrevendo os dois juntos, tá? Mas não é indicação. Você prescreve, professora? Eu prescrevo, tá? Na sua aula, você disse que vai prescrever junto? Não. Então, a gente vai ter vários paralelos aqui entre o que é indicado pelos órgãos e que nossa prática clínica a gente acaba variando bastante, com a opinião do especialista mesmo e daquilo que você vê que entrega mais resultados, tá? Então, a gente tem o miconazol creme, por exemplo, que é um aplicador cheio, né, tópico via vaginal. Ele cheio corresponde a 5 gramas por 7 noites. Ou a nistatina, que é inferior e a concentração dela é 100.000 unidades internacionais. O tratamento é mais fraco, dura 14 dias, dura o dobro do tratamento dos outros. E é o que a pobre da gestante pode fazer. E aí o fluconazol comprimido, que é um comprimidozinho só, dose única, tá, gente? E aí tem o primo rico do fluconazol, que é o itraconazol. Tá até errado aqui nesse slide, não é itrazonazol, não, é itraconazol. A posologia dele é um pouco mais diferente para vocês decorarem, mas faz necessário vocês decorarem. São 200 miligramas, 2 vezes no dia por um dia. Então, a paciente toma 2 comprimidos de 100 miligramas de manhã e 2 comprimidos de 100 miligramas à noite, uma vez só, tá? Vocês precisam saber como é a prescrição do itraconazol também. Já aqui no CDC,
vocês vão ver que tem várias outras modalidades, né? Ticonazol, butoconazol, teconazol. E, na realidade, todos os azólicos podem ser feitos. E vai depender até se você quiser botar numa farmácia de manipulação. Você pode fazer. Tem que entender que é um tratamento tópico, a depender de qual remédio, por 7 a 14 noites. Ok? Já aquela paciente que tem a candidíase vulvovaginal recorrente, que por definição é aquela que acontece mais do que 4 episódios por ano, e aí eu deixo uma ressalva para você que a ano, né, são os episódios que aconteceram em 2026, não, é nos últimos 12 meses. Porque não adianta a paciente ter tido outubro, novembro, dezembro, aí fevereiro teve uma vez, aí 2026 só teve uma, não é recorrente, pelo amor de Deus, né? É no prazo aí de segmento de acompanhamento de 12 meses. Então, a paciente ela vai fazer um tratamento de 6 meses, e esse tratamento é dividido em duas partes, o tratamento de indução e o tratamento de manutenção. O tratamento de indução, ele pode ser feito tanto via oral quanto via tópica, certo? Assim como o tratamento de manutenção, ele pode ser feito via oral e pode ser feito via tópica. Você pode trocar a indução e a manutenção sem ter prejuízos, certo? Então, o fluconazol no período de indução, naquele quadro de candidíase normal, só fazia um comprimido via oral, dose única. Na paciente que já tem o diagnóstico da recorrência, a indução, você vai fazer o fluconazol 3 vezes na semana. O paciente vai usar um comprimido de 150 no primeiro dia, no quarto dia e no 7º dia de tratamento. Se a paciente vai fazer a indução com o itraconazol, é da mesma forma que ela fez no tratamento da candidíase normal. 2 comprimidos de 112 em 12 horas por dia. E se ela vai fazer o tratamento de indução com o tópico com biconazol creme a 2%, ela aumenta o período de uso. Vai de 10 a 14 dias. Terminou a indução, a paciente automaticamente ela entra no período de manutenção. Se a sua manutenção for com fluconazol, a paciente vai tomar um comprimido de fluconazol por semana durante 6 meses. Se a paciente ela for fazer a manutenção, por exemplo, com biconazol, ela vai fazer 2 vezes por semana o tratamento tópico. Em vez de ser 14 dias seguidos, ela escolhe 2 dias na semana para fazer uso. E se a paciente ela for fazer uso de algum tipo de óvulo vaginal, ela faz 1 vez por semana durante o período de 6 meses, tá? Então, é outra prescrição que é importante que vocês fiquem afeitos a ela. Como é que você dá o diagnóstico da recorrente, são mais do que 4 episódios nos últimos 12 meses, e como é que você faz o tratamento de indução e manutenção dessa paciente, tá? E aí a gente vai entrar no terceiro corrimento vaginal, que é a tricomoníase. Ele é o terceiro na sequência da aula e ele é o terceiro na frequência de aparecimento em consulta de consultório, tá? Vocês... Professora, Oi? desculpa interromper rapidinho ali na manutenção do creme. Se você escolheu o creme para manutenção, no caso, você vai escolher 2 dias da semana por 6 meses para aplicar uma dose. É isso? Exato. Obrigada. Então, fez aí Professora, 6 seguidos, aí vai escolher 2 dias na semana, segunda e quinta, para ficar usando contínuo. professora, quando Certo. é que a gente faz também não sei se está em desuso essa opção, o fluconazol 1 vez na semana por 6 semanas? Veja, na prática de indicação de CDC, de Ministério da Saúde, a indicação é 6 meses. Todas as pacientes eu faço os 6 meses inicial? Não. Eu posso fazer tratamentos menores, de 2 meses, e vejo como é que ela se comporta. Não é fácil, gente, você tomar um remédio todas as semanas durante um período de metade de 1 ano. A adesão ela é muito baixa. Então, na prática clínica, não estranhe a gente diminuir esse período de ação. Mas se sua fonte de prova for o CDC, for o Ministério da Saúde, o período recomendado, preconizado, é um tratamento de 6 meses. Ok, obrigada. Ok? Bom, entrando na tricomoníase, por favor, não me decepcionem, crianças. Não troquem fungo por protozoário, por bactéria. Porque na hora da prova, na hora do ônibus, na hora da agonia, a alternativa diz que o fungo tricomoníase é responsável por um corrimento que é considerado ST.
E aí você está tão absorto lá na questão que você não acabou de reparar na atrocidade que você julgou verdadeira. Você chamou as tricomonas de fungo. Então, não é reagente etiológico. O tricomonas é um protozoário, inclusive flagelado. Fica bem bonitinho na microscopia óptica quando você encontra ele na lâmina. Ele é anaeróbio facultativo. E pacientes com tricomoníase, você vai fazer o estudo do parceiro, 40% deles estão assintomáticos, ou seja, não tem descarga uretral, não tem nada, e eles são os portadores, né? Então, eles acabam servindo e exercendo o painel de vetor assintomático, tá? Atenção, ela disse aqui que Alguém falou aí uma atenção? Não sei. Fatores de risco, atividade sexual desprotegida. Você vai ver quadro clínico da paciente. Metade das pacientes, tal qual na vaginose bacteriana, são assintomáticas. Aquelas sintomáticas queixam-se de um corrimento abundante, tá? Diferentemente da vaginose, que era descrito como um corrimento em pequena quantidade. Ele é descrito como amarelo esverdeado, mal cheiroso, bolhoso, um pH mais alcalino, um pH marcadamente acima do que 5, e que muitas vezes a paciente tem associação com outras infecções. E aí, gente, não briguem com questão de prova. Se a questão de prova diz para você que no exame especular, que na colposcopia da paciente o achado era de colo em framboesa, colo em morango, no teste de Schiller ficou com aspecto tigroide, a questão está gritando para você dizer que são a tricomoníase, tá? Então, metade é assintomática, o corrimento característico, eu vou fazer os comparativos aqui com a vaginose bacteriana, tá? A vaginose é pouca quantidade, a tricomoníase é muita quantidade. A vaginose é branco acinzentado, a tricomoníase é amarelo esverdeado. Ambas são mal cheirosos, mas vocês vão ver que o IF é fracamente positivo na tricomoníase. Na vaginose bacteriana são possíveis microbolhas, pequenas microbolhas. Na tricomoníase ele é marcadamente bolhoso. Ambos pHs são mais alcalinos. O da tricomoníase é mais alcalino ainda em comparação, tá? Então, se eu descrever na sua prova um corrimento que tenha todas as características de vaginose bacteriana e eu diga que ele é amarelo esverdeado, você não vai dizer que ele é uma tricomoníase só porque na coloração estava como amarelo esverdeado. Eu disse para você as palavras-chave, eu disse que a paciente não tinha colpite, a paciente não tinha comportamento de risco, a paciente tinha as demais características para ser vaginose bacteriana. Não vinha arengar com questão porque a cor era amarelo esverdeado. Da mesma forma que se eu botar na questão que a paciente tinha colo em framboesa e dizer que o corrimento era em pequena quantidade e o IF positivo, você não vai me dizer que isso daria uma vaginose. As doenças, elas não são preto no branco. Na verdade, é uma cartela de tons de cinza muito grande que a gente trabalha. E aí, pasmem para vocês, a gente tem uma dissociação muito relevante entre o diagnóstico ginecologista e o achado na bacterioscopia. 40% dos diagnósticos do ginecologista, do mais experiente ao inexperiente, eles não coincidem. Então, aquele corrimento que o Eustácio bate na caixa dos peitos e diz que é uma vaginose bacteriana, 40% pode estar dissociado do diagnóstico real, certo? É muito alto esse percentual. Por isso que era para a gente fazer pH em todas as pacientes e colocar na microscopia óptica todas as pacientes. Assim, a gente não teria esse percentual tão elevado de misdiagnósticos, né? Eu falei para vocês que o IF, né, o teste das aminas, o KOH, ele era fracamente positivo na tricomonas. Como é que eu costumo dizer para vocês? A paciente com vaginose bacteriana, a paciente sentou no marco que você sentiu. Paciente com tricomoníase, você bota lá no colo dela o Hzinha, você tá com a secreção, você chega junto ao seu nariz e você não sente. Quando você pinga o KOH é que você percebe o cheiro. Na vaginose bacteriana o cheiro tá lá, volatizado, na hora que ela sentou e botou as pernas para cima da perneira. Então é positivo, mas é fracamente positivo, tá? Quando eu coloco a secreção na lâmina, eu não vou ver Klebsiella, eu vou ver o protozoário. E aí o grande diferencial e o que está batido, mas que ainda se aborda muito em prova,
e que ainda abordo na minha própria também, que ainda boto também em OSCE, é sobre a diferença que eu não posso prescrever um tratamento tópico para um paciente com tricomoníase. Ele necessariamente tem que ser um tratamento sistêmico. Eu necessariamente tenho que convocar minha parceria sexual. E aí a gente vai entrar numa celeuma ética aqui, que não é o escopo da nossa aula, mas para vocês saberem sobre os cenários da prática real que vocês vão enfrentar, porque você só prescreve quem você examina. Então, não era para você prescrever parceiro sexual de paciente nenhum metronidazol. Aí você pergunta, doutora Bruna, você prescreve? Eu vou encher a boca para dizer que sim. Que eu pergunto qual é o nome do parceiro ou da parceira da paciente e prescrevo. Prescrevo o nome da minha paciente, mais comprimidos, o nome da pessoa. Se você for perguntar para uma pessoa que já foi processada na vida ou para algum advogado desse, ele vai dizer, não faça, se proteja. E aí o que eu posso dizer, do ponto de vista de professor, enquanto vocês não é fácil ou não faça, é que tenha a consciência de vocês afiada, sabe? Para pegar as janelas de oportunidade da vida. E o que eu posso dizer enquanto professora de vocês é registrem em prontuário que você convocou a parceria sexual da paciente. Se ela vem, se ela não vem, é quanto o risco dela. Se você vai prescrever, se não vai prescrever, aí é da sua escolha enquanto profissional, embasado nos pontos éticos, né? A gente vai ter argumentos éticos defendendo os dois lados, tá? E aí, dentro da posologia de tratamento, eu acho que foi Maísa que falou, entra a posologia dos 2 gramas dose única, tá? Então, se eu estou numa porta de maternidade, numa porta de UPA, eu dou esse diagnóstico para o paciente não tem condição, o paciente é, sei lá, morador de rua. Meu amigo, até a água, eu atravesso a rua para comprar na vendinha, para dar para a pessoa engolir os 8 comprimidos de metronidazol na minha frente. Não vou prescrever um tratamento de 7 dias para essa pessoa. Não vou. Ela vai tomar dose única mesmo, os 2 gramas, tá certo? Então, a gente encerrou as 3 principais patologias, os 3 principais corrimentos dentro do grupo de corrimentos infecciosos. A gente vai fechar com a descamativa, certo? Então, acho que alguém mandou uma mensagem, peraí. Fui eu, professora. Daqui que eu abro é mais fácil tu falar. Pronto. Que estou aqui. Professora, assim, às vezes essas infecções se confundem, né? Principalmente porque a gente não usa fita de pH, não faz teste das aminas, então é muito o que você vê e o que a paciente relata. Quando o corrimento, por exemplo, no caso da vaginose, às vezes ele pode se apresentar amarelo esverdeado, né? Isso nem sempre vai ser branquinho. Exato. E aí, por exemplo, você pensa no tricomoníase, mas a paciente não tem sinais irritativos, não tem dispareunia, e aí você fica assim, vou tratar como se fosse vaginose e tricomoníase, por exemplo. A medicação é a mesma, metronidazol. Você faria o quê? Qual o esquema? O esquema... 7 dias. Como? Quem é a minha paciente? Ela é minha paciente de consultório ou ela é uma paciente no hospital, numa emergência, que um contexto social é complicado? Se eu estou com o mínimo de dúvida, eu vou tratar para o pior cenário, já que a medicação é a mesma. Ou seja, eu não vou prescrever a modalidade tópica para minha paciente. Ou seja, eu vou prescrever os 500 miligramas de 12 em 12 horas por 7 dias. E trata a parceria, já que está em dúvida. Então, de novo, onde é que eu estou? Eu estou numa UPA ou eu tenho um segmento da minha paciente? Se eu estou com meu paciente no consultório, eu vou coletar uma cultura de secreção cético-vaginal para ela. Eu vou culturar o homem também. Mas vamos ver um contexto. É um posto, eu não vou ter segmento na minha paciente, eu não tenho dados clínicos que me permitam afastar. Eu vou convocar a parceria. Convocar a parceria é diferente de tratar a parceria. Tá? Então, idealmente, é convocar e tratar. Mas nesse contexto de convocar e ele chegar, pode sair a cultura da tua paciente antes dizendo que não era tricomoníase. Ou então ele já tem clínica, ele já tem uma descarga uretral, já tem a epididimite, aí é que você trata mesmo, certo? Então, a dúvida nesse caso técnica para o excesso. Você vai ver que a dúvida não vai ser muito frequente, não. Tá certo. Obrigado. Professor, licença. A senhora consegue voltar um slide, por favor, para ver uma coisa, ver se é que eu entendi errado ou rapidinho, por favor? Agora. Rapidinho não vai ser não, porque eu demoro, mas eu faço.
A quantidade de aba dessas prova que eu já abri, dessa aula que eu já abri. Aqui? Isso. Ah, tá. Não, desculpa, eu tinha entendido errado, perdão. Pronto, eu passei rápido demais. Então, gente, sobre a vaginite descamativa, tá? Ela não é tão clara. Ela entra dentro das infecciosas, porque quando a gente cultiva essas pacientes, 70% delas apresentam Streptococcus beta-hemolítico. Esse Streptococcus, ele é contido, né, gente, principalmente no intestino, tá? Então, tem essa associação. A paciente tem essa queixa dessa vaginite. 70% dos casos a gente encontra na cultura estrepto beta-hemolítico e a gente trata essa paciente. A gente vai fazer o tratamento com antibiótico. O tratamento ele é feito com clindamicina creme. O paciente faz uma bisnaguinha cheia à noite por 7 dias. E ela também faz uma associação com estrogênio tópico. Esse estrogênio tópico, ela faz isso por 14 noites seguidas, e aí fica com a manutenção a depender da faixa etária dela. Normalmente, é um distúrbio que acontece e acomete pacientes na perimenopausa. Então, para além do tratamento, a gente tem a dose de manutenção nessas pacientes, tá? Então, como é que se manifesta o corrimento da paciente da vaginite descamativa? Você dificilmente vai dar esse diagnóstico de primeira, de cara. Normalmente você vai tratar, a paciente não vai melhorar e você vai abrir seu leque terapêutico. Então, a paciente com a descarga lenta mesmo, é uma descarga que não passa, que é crônico, não é uma queixa aguda da paciente, ela vem se referindo para com isso há 4 meses, 3 meses, certo? Quando você vai fazer o toque, você vai fazer o exame especular, uma paciente que não tem processo inflamatório cervical, não tem, certo? E quando você vai fazer o exame especular, a gente sempre tem que fazer as 4 avaliações, né? Qual é a característica do corrimento, qual é o pH, como é na microscopia e como é no teste das aminas. Então, quando você pega esse conteúdo vaginal e coloca no microscópio, você vai ver o que dá nome à doença. Você vai ver um processo inflamativo intenso. Você não vai encontrar os lactobacilos. Se você não encontra os lactobacilos, você já sabe o pH da sua doença. O pH que ele tende ao alcalino, tá? E é isso. Então, o pH tende ao alcalino, né? Mais alcalino do que o pH vaginal. Corrimento, ele é crônico, ele é purulento, a paciente não tem sinais de colpite, de inflamação. Quando você bota na microscopia óptica, o que você vê é descamação, muito polimorfo nuclear e falta de diminuição de bacilos de Doederlein, certo? Você vai tratar com clindamicina, você vai tratar com antibiótico e vai fazer estrogênio local para a paciente que está na perimenopausa. Você vai fazer diagnóstico diferencial com o quê? Com todos os corrimentos que o meu pH, por exemplo, entenda alcalino. Você vai fazer diagnóstico diferencial com tricomoníase, por exemplo. Você vai fazer diagnóstico diferencial com vaginite por corpo estranho, com síndromes pemphigoides, tá? Então, vaginose bacteriana, candidíase, tricomoníase e vaginite descamativa. Foi o miolo que a gente estudou dentro do contexto de corrimentos infecciosos. Agora a gente entra na celeuma não infecciosa. Alguém levantou a mão, pode falar. Professora, no contexto dessas infecciosas, uma dúvida que as pacientes sempre têm, assim, que me deixa na dúvida também, é sobre questão tanto de, assim, meio que tempo para desaparecimento dos sintomas e, tipo, voltar a poder ter relação sexual. Então, assim, diante desses tratamentos de maneira geral, por exemplo, uma tricomoníase, que é metronidazol, 2 gramas, dose única e tal, tanto creme quanto tratamento via oral. Quanto tempo mais, assim, mais ou menos assim, de média desses tratamentos, eu me preocupo se, tipo, não melhorar? Porque eu acredito que o tópico, esses tratamentos que são de dias mais prolongados, você consegue ver uma diferenciação melhor, né? Tipo assim, de tendo a melhora dos sintomas. Mas, tipo assim, quanto tempo, se não desaparecer, me preocupa, indica, não sei, uma recorrência ou que
a paciente não teve um resultado, não fez adequadamente certinho. A candidíase é muito clara. Se ela fizer o tratamento com fluconazol 48 horas depois do tratamento, ela ainda está apresentando a coceira, ela vai voltar para você, enquanto ginecologista, tá? A vaginose bacteriana, as pacientes, elas têm essa expansão de melhora, e aí quando tem o coito novamente desprotegido, ou quando menstruam, elas têm essa sensação que voltam. Então, muitas das pacientes voltam para você nesse contexto. E aí, quando ela volta, eu consegui marcar a consulta para tu, ela não está com a clínica mais, uma característica. Então, é uma coisa que a gente tem que levantar a orelha em pé e pedir uma cultura para esses pacientes. Porque, às vezes, tem alguma resistência, a gente tem que mudar de antibiótico, mas guiado por cultura, tá? Então, normalmente, terminou o tratamento, já é para ela apresentar a melhora clínica. Tem paciente que quer ter relação na vigência do tratamento. Então, não adianta você proibir, porque ela não vai... Se ela quiser dar, ela vai dar. Na verdade, é essa, né? Mas a maioria das pacientes tem uma sensação contrária. Elas não querem ter nenhum tipo de relação enquanto fazem uso do creme, por exemplo. Top, tá? Então, orientação formal. Abstinência ou uso de condom durante a vigência do tratamento. Na paciente que tem tricomoníase, necessariamente você orienta que o parceiro precisa estar tratado e assintomático para ela voltar a ter relação. E ela também. O corrimento dessas pacientes com tricomoníase, ele ainda dura uns 4, 5 dias. A gente não tem um estudo que comprove você fazer coletas de cultura diária. Por exemplo, quando é que a minha cultura ela é negativa? Você faz assim, fulaninha, eu comprovei que tem tricomoníase, vou passar o tratamento. Vou fazer uma cultura nela todos os dias no tratamento, até ver se ela positivou ou não. Não existe esse estudo. O que existe é a gente fazer uma cultura de controle com a média de 7 dias pós-tratamento da paciente. Tá? Perceba que 7 dias é o tratamento prolongado, não é o tratamento de dose única. Então, é coincidente, né? A gente tem essa coincidência. Obrigada, professora. Nada. Tem mais alguém com perguntada? Não, acho que não. Mas tem alguém querendo entrar na chamada. Falou. Maria, essa altura do campeonato. Mas vale a pena. Conhecimento qualquer hora. E o professor caiu. A pessoa tentou voltar. Bichinha. Aceitei. Então, vamos entrar no rol, na celeuma, né? Essa parte da aula é mais rápida. Vou abrir mais uma aba aqui. Das não infecciosas, tá? A vaginite citolítica, a gente faz muito diagnóstico diferencial com candidíase vulvovaginal. É a candidíase sem o fungo, na realidade. É a paciente que tem orelha de porco, focinho de porco, rabo de porco, e não é o porco, né? Tem a cara da candidíase e não é a candidíase. É um pH que é ácido, mais ácido que o vaginal, tal qual é a candidíase. É uma paciente que tem uma queixa de prurido muito importante. É uma paciente em que essa clínica ela aparece quando a paciente está gestante, quando a paciente tem um diabetes descompensado. O que muda é, quando você bota na microscopia óptica, você não vai ver hifas, pseudohifas. Você vai ver citólise importante. E muitos lactobacillus, certo? Então, aquela paciente, você está tratando com fluconazol e a doente não melhora. Você, poxa, aí quando é na gestante, você quer dizer, né? Porque é de estatina não pega bem. A adesão dela de 14 dias é complicada. Na realidade, o agente etiológico, o agente causal da doença dela, do corrimento dela, não era um fungo. É citólise. Como é que você trata? Você alcaliniza esse meio. Então, é uma doença que, quando você dá o diagnóstico, você fica se achando a picorosa, a ginecologista, assim. Aí você não para pensar quantas pacientes você deu diagnóstico com suas candidíase e elas não trataram, elas não melhoraram para você, porque elas não acreditam na sua conduta, porque a doutora passou um negócio que não melhorou. Então, feliz mesmo eu fico quando eu dou o diagnóstico diferente do primeiro com uma paciente que voltou para mim. Aí eu acho massa, sabe?
Nunca dei diagnóstico de paciente minhas de vaginite citolítica. Eu já dei de paciente que já vinha com a história de tratamento, passar por não sei quantas ginecologistas. Então, é ouvir a história da paciente, né? Então, parece uma candidíase vulvovaginal, mas não tem um agente causal do fungo. Não adianta você dar antifúngico, não adianta você dar fluconazol, certo? Você vai fazer uma alcalização do meio. O paciente vai fazer duchas semanais, certo? Até 3 vezes na semana, até melhorar a clínica. Ela vai sentar com o pipiu na água, literalmente, para acalmar aquilo dali. Então, você vai pegar bicarbonato, vai pegar em 1 litrozinho de água morna, vai fazer uma bacia e vai mandar ela fazer banho de assento. Ou vai fazer duchas internas, tá? Paciente gestante. Tem que sempre pensar nesse diagnóstico diferencial, tá? De vaginite citolítica. Já a vaginite atrófica, o nome por si só pensa, né? Remete a gente àquela paciente climatérica. Mas a gente tem que expandir os horizontes e ter em mente que ela não tem pouco estrogênio. Não é apenas a climatérica e a menopausada que tem pouco estrogênio. Pacientes que fizeram rádio, que fizeram químio, que fizeram cirurgia com alforectomia, pacientes do pós-parto imediato, elas podem apresentar essa queixa. E parece também ainda um pouco com a candidíase, porque ela tem disúria associada, certo? Ela tem dispareunia associada. Mas, ao mesmo tempo, a cor não é branca, mais amarelo esverdeado. Tem um pouco de prurito. Então, você pode fazer diagnóstico com tudo. Saiu alguma coisa pela vagina, perguntar o diagnóstico diferencial, você pode dizer o nome do corrimento que for. Diagnóstico diferencial é isso. Eu tenho um pH, eu diferencio um da outra. Eu tenho uma microscopia, eu diferencio um da outra. Certo? Eu tenho um IF-teste, eu diferencio uma da outra. Então, como é que você vai dar esse diagnóstico? Pela epidemiologia da sua paciente. Ela é uma paciente que tem sinais ao exame físico de estar hipoestrogenizada? Como é que eu vejo isso? Lembra que eu disse a vocês, façam o exame especular, olhem para a uretra e procurem as glândulas de Skene a partir de agora, todas as vezes. E a partir de agora também percebam se o meato uretral ele não está com o epitélio ao redor dele um pouco avermelhado. Isso é sinal clássico de aversão de mucosa uretral. E essa aversão ela acontece por falta de estrogênio local. Então, achou esse sinalzinho da uretra avermelhada aí, pensa que a paciente está com pouco estrogênio. A gente tem uma vagina pálida, lisa, ela não tem rugosidade, ela não tem pregueamento, certo? Ela está ressecada. Você passa o espéculo, ela vai se queixando. Se vai colher umas todas de uma paciente dessa, você não bota um lubrificante, não bota uma vaselina, não bota uma coisa dessa, incomoda mais, tá? Qual é o pH dessa tua paciente? Opa, aí é que você faz esse diagnóstico diferencial com a citolítica e com a candidíase, que ambas coçam, essa também coça. Só que aquelas coçam com um pH mais ácido. Essa daqui, o pH está mais alcalino, tá? Quais são os corrimentos que eu faço diagnóstico diferencial, que eles são mais alcalinos? Tricomoníase e vaginose. Quais são os diagnósticos clínicos que eu faço a diferenciação com prurido? Citolítica e cândida. Então, é uma doença que a gente vai fazer diagnóstico diferencial com tudo. Você tem que ver o contexto geral da paciente, tá? Qual é o tratamento? O que faz para o paciente é estrogênio. Você vai fazer estrogênio local. Qual outra paciente você faz estrogênio local associado? A gente viu que é descamativa, que é uma causa infecciosa, que a gente faz uma associação de hormônio local também. Gente, das causas não infecciosas, assim, tem muitas de verdade mesmo, mas eu nunca deixo de falar sobre o público infantil, certo? E falar sobre as vulvovaginites específicas. Eu falei para vocês que correspondia a queixa de corrimento a 30% das queixas ginecológicas, né? Quando você ajeita o seu universo e você está perguntando sobre queixas ginecológicas na população infantil, 70% corresponde a corrimento. Então, assim, não é uma besteira. Se a paciente chegou para o ginecologista e é jovem, 70% delas a queixa vai ser corrimento. Então, acontece, né? E aí, a maioria dos casos, na realidade, são por falta de higiene, por germes saprófitas que estão ali mesmo. Escherichia coli principal de longe, tá? A gente tá pensando numa higiene não adequada. A gente não pode esquecer de corpo estranho, mas o que a gente não pode deixar de estar atento é sobre abuso sexual.
Então, necessariamente, a gente tem que ver outros sinais na coleta do exame, na coleta da anamnese, se faz parte do rol das nossas hipóteses diagnósticas, certo? Então, para essa população que, na maioria das vezes, né, não teve início de atividade sexual, a gente tem que lembrar que o toque retal ele faz parte da propedêutica ginecológica. E a gente pode sentir muitas coisas através do toque retal. Quem não teve a experiência ainda de fazer um exame físico num paciente e ver se consegue sentir útero, se consegue sentir ovário. Ovário vocês não vão sentir, a não ser que a paciente tenha uma tumoração, tá? Mas convido a vocês fazerem essa experiência aí. É invasivo, é chato para o paciente, então façam um paciente que tem indicação para vocês terem essa percepção de como é tocar via retal. É muito perto, gente, o canal retal do canal vaginal, então é de uma sensibilidade muito grande. Lembrar de ver ânus também, orifício anal para paciente, porque é muito comum, é paciente com oxiuríase também, tá? Então, minha paciente, como é que eu vejo? Como é que eu vou fazer o exame? Você pode fazer uma coleta por sonda vesical, a sonda é fininha, você consegue passar pelo meato do ímen, tá? Coletar exame de urina nessas pacientes é importante também. Se tem suspeita de abuso, você tem que fazer cultura na paciente, né? Tratar, você vai fazer direcionado à causa. É uma paciente que está se masturbando de forma não higienizada, você vai ter que orientar sexualmente aquela paciente, aquela menina. E aí a consulta ginecológica para esse público é assim, é de uma nuance maravilhosa. É muito legal trabalhar com esse público. E a dica que eu digo é: pergunte até onde vai o entendimento da paciente. Não adianta você usar o termo masturbação na paciente que nunca ouviu falar isso. Ela faz, mas ela não sabe o que é. Ela não dá o nome. Ela não entende a ação. Ela não penetra. Ela só fica no estímulo externo. Então, você tem que ir de acordo com o entendimento da sua paciente. Quem tem menino pequeno, o menino começa a fazer pergunta difícil, é a dica que eu dou. Apesar de que nessa parte, né, a menina só tem 2 anos, vou passar por muitas coisas ainda. Faça a pergunta de volta, para ver até onde vai o nível de entendimento da criança, e você responder com essa base, sabe? É muito comum introdução de corpo estranho, tá? Daqui para frente, não é porque essa aula foi online que eu não vou dar essa parte, tá? Eu não dou para nenhuma das turmas, não dei para nenhuma das turmas esse semestre, né? Nem para a anterior, nem para vocês, não vou dar para a próxima. Mas fica o convite para vocês estudarem, complementarem esse assunto na realidade com DIPA, cervicite e uretrite. É um capítulo rápido, vem caindo cada vez menos em prova, mas eu continuo achando muito importante na prática clínica. E é uma doença que ela perpassa várias especialidades. Então, cansei de receber paciente de Getúlio, de Otávio, de Miguel Arraes, de Dom Helder, para parecer do ginecologista, porque inicialmente estava sendo tratada como um apendicite e eles querem descartar a hipótese diagnóstica de DIPA. Aí pedem uma variação do ginecologista, que não tem na unidade deles, aí urgenciam para outros lugares e outras maternidades. Então, para ele urgenciar, ele teve que levantar a hipótese diagnóstica. Então, assim, poderia elucidar na própria unidade? Poderia, bastava passar um externo. Mas eu não cobro que o pessoal saiba da ginecologia, o que eu, enquanto ginecologista, não faria para o rol e para a celeuma aí da cirurgia, tá? Então, fica aqui o convite para vocês estudarem cervicites e uretrites e DIPA. Não vai ser cobrado em prova, não vai ser cobrado em osso, mas a vida vai lhe cobrar. E a prova da residência também. Eu gosto sempre de compartilhar algumas experiências de prática clínica que eu tenho, e especialmente aquelas que me marcam enquanto pessoa e enquanto profissional, enquanto formação, enfim, espiritualmente. E tem um caso sobre vulvaginite inespecíficas que me marcou muito,